risada caipira. Alô, boa tarde para você. Estamos começando mais uma live aqui nos Amigos da Bola e Futebol, na nossa quinta essencial entre rodadas, para falar da rodada do meio da semana, da ontem, vai se complementar hoje no Campeonato Brasileiro, da Série A, e a coisa está bombando, né? A gente vai falar a respeito disso e muito mais, até porque as equipes estão aí super divididas entre o Campeonato Brasileiro, entre os campeonatos regionais que vão entrar nas suas fases decisivas. Então é importante assim, né? Um olho no gato e outro no peixe, porque também não pode desgarrar muito nessas rodadas iniciais do Brasileiro, porque esses pontos também farão falta lá no finalzinho. E a gente vai falar disso e muito mais aqui com você dessa rodada do Campeonato Brasileiro. E eu começo inicialmente abrindo aqui a nossa live Amigos da Bola e Futebol, neste dia 12 de fevereiro, um verão enorme aqui para São Paulo, muito calor na capital paulista, chamando os amigos da bola. E o primeiro amigo que eu chamo é o César. Boa tarde, César. Qual o seu destaque? Boa tarde, Laércio. Boa tarde, Carraro. Boa tarde, Júlio, amigos internautas. O meu destaque, eu estou muito preocupado com o meu time, o São Paulo Futebol Clube. Tem a Copa do Mundo esse ano. Rafael pode ser convocado. Arboleda pode ser convocado, Alan Franco pode ser convocado, Enzo Dias pode ser convocado, Danielzinho, Marco Antônio, Caleri, Lucas, Luciano. Aí não dá, só falta o Ferreirinha. São Paulo, faça a gordura antes da Copa, senão o bicho pega. O Crespo não vai ser convocado não, né, César? Por enquanto ele não pode tá ser auxiliar na Argentina, hein? Ele pode ser auxiliar na Argentina. Outro amigo que eu estou saudando aqui, a gente está com um barulhinho aí. Vamos dar uma olhada aí, quem está com o microfone aberto aí, pode estar fazendo um barulho, dando uma interferenciazinha, que eu não sei nem se é o meu equipamento aqui, mas a gente vai cuidar para que o nosso internauta tenha a qualidade na recepção do seu sinal. E outro colega, outro amigo, na verdade, que eu vou cumprimentar aqui, é o Carraro. Alô, Carraro, boa tarde. Qual é o seu destaque, Carraro? Boa tarde, amigos. Boa tarde. O meu destaque ainda é o Flamengo, né, rapaz? O Flamengo teve um jogo ruim demais contra o Vitória. Ganhou, porque o Vitória ainda perdeu pênalti, mas não merecia ganhar, não. O time do Flamengo ainda não engrenou e está com uma série de dificuldades, apesar da vitória, mas uma série de dificuldades ainda. Tá certo, então. Daqui a pouco a gente vai falar a respeito da equipe do Flamengo, que venceu, mas venceu muito apertado e o Flamengo ainda não engrenou. Ainda a versão 2026, ela parece um pouquinho assustadora para os torcedores do Flamengo, mas calma, é início de temporada ainda. Vamos falar bastante a respeito disso. Outro amigo que eu trago aqui para a roda agora é o Júlio. Alô, Júlio. Boa tarde. Qual é o seu destaque, Júlio? Boa tarde, amigos da Bola e Futebol. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, pessoal, o meu destaque de hoje vai para o jogo do Palmeiras e Internacional. E o Palmeiras tem um péssimo prognóstico quando joga contra o Internacional, principalmente quando é no Beira-Rio. Hoje vai dar certo. Vai, Palmeiras! A gente vai falar a respeito disso. O Verdão tem extrema dificuldade de jogar contra o Inter e no Beira-Rio. Daqui a pouco a gente vai falar a respeito desse problemaço que tem o técnico Abel para ele poder dar jeito nesse time e as coisas poderem se resolver de maneira diferente. A gente vai falar sobre o Campeonato Brasileiro. Eu queria destacar aqui os resultados da terceira rodada até agora. O Carraro trouxe destaque aí a vitória do Flamengo, apertada sobre Vitória lá no Barradão por 2-1. É o jogo que abriu a terceira rodada na terça-feira. Tivemos ontem Mirassol 2, Cruzeiro 2, Arena Condá, Chapecoense 3, Curitiba 3, Arena MRV, outro 3-3, Atlético Mineiro 3, Remo também 3. São Januário, a vitória do Bahia, o Bahia que o ano passado foi um péssimo visitante, esse ano está se dando bem. Venceu a equipe do Vasco por 1-0. Morumbis, de bem com a vida, o São Paulo venceu a equipe do Grêmio Porto Alegrense por 2-0 e assume de forma provisória, antes do complemento da terceira rodada, a liderança do Campeonato Brasileiro da Série A. Tem 7 pontos ao lado do Bahia, que também
tem 7 pontos, mas nos critérios de gols marcados, na verdade, o São Paulo 5-4 é o líder do Campeonato Brasileiro. O Bragantino se mantém na 3ª colocação. Chapecoense é a 4ª colocação. Eu estou falando aqui de Libertadores. É muito recente. A rodada do Brasileirão, a classificação, mas a gente vai falar a respeito disso durante todo esse ano com vocês aqui na nossa audiência mais do que qualificada. E eu começo falando a respeito da partida que nós tivemos a abertura da rodada na terça-feira lá no Barradão, em que o Flamengo venceu a equipe do Vitória por 2-1. O Eric Pulgar fez um baita golaço. O Everton Cebolinha fez o segundo gol. O Everton Cebolinha está pedindo passagem, né? E o Mateuzinho descontou para a equipe do Vitória. César, nós tivemos aí o Rossi como herói do jogo, pegando o pênalti, né? O pênalti que ele pegou poderia ser o empate do Vitória contra a equipe do Flamengo. Ele foi o herói do jogo, mas vamos combinar também que o Renato Kaiser bateu um pênalti que, pelo amor de Deus. Mas o Rossi não tem nada a ver com isso, né? Memphis Depay também bateu de forma errada, escorregou, e o goleiro Carlos Miguel também pulou do lado errado. O Rossi foi do lado certo, pegou o 10º pênalti defendido pela equipe do Flamengo. E é muito pouco ainda, né, César, para esse Flamengo que não se achou na temporada, né? É verdade, Lécio. O Flamengo não conseguiu, né? O próprio Carraro já, na sua entrada hoje, passou para nós. O Flamengo não conseguiu armar, né, um bom jogo até agora esse ano. Nem no Carioca, nem no Brasileirão. E o time está sofrendo. Está começando a ficar pesado esse ônus de não jogar bem. O volante do Flamengo fez um belo gol. Eu lembro de um goleiro que já é falecido hoje, do São Paulo Futebol Clube, o Valdir de Pérez Arruda, contra o Palmeiras. Não sei se o Júlio vai lembrar, o Lécio vai lembrar, ou o Carraro. E o Baroninho deu uma estilingada mais ou menos igual essa, e o Valdir Pérez foi lá na forquilha, sem espalmar, trouxe para o chão. Vocês lembram desse lance? Sem rebote, sem rebote. É uma bela defesa. Eu acho assim que são poucos momentos que os goleiros podem mostrar defesas diferentes. Foi um chute forte, mas de longe a distância. O goleiro deveria, né, tentado ter uma impulsão melhor. Não estou dizendo que ele falhou, né? Mas ele nem tentou. A forma que ele pulou foi para pular e nem olhou para a bola. Então, o Flamengo não jogou bem de novo. O Felipe Luiz já começa a ter críticas, né, da torcida, e alguns jogadores já estão reclamando, né? O próprio Pedro parece que não bate muito o santo com o Pedro, com o Felipe, né? Eu acho que o Flamengo, se ele não começar a reagir com resultados bons, vai ficar difícil a situação do treinador do Flamengo. Tá certo. Ô, Carraro, a gente viu ontem o destaque, né, além do Rossi, o Everton Cebolinha, que era assim, um jogador que até foi trazido pelo Flamengo e jogou um determinado período com o Tite, e tinha até a expectativa que ele fosse para o Cruzeiro, já que ele estava sem espaço na equipe do Flamengo. Mas esse começo de temporada, o Everton Cebolinha está voando como nunca jogou no Flamengo, né? O jogador, quando está com o contrato para renovar, ele se esforça um pouco mais. O contrato do Cebolinha vence esse ano, né? Mas ele é um jogador que machuca muito, ele tem muita contusão. E ele veio se preservando aí, né? E eu acho que ele cuidou bem da pré-temporada. Se você olhar, assim, prestar atenção no jogo, ele se destaca dos outros. Parece que o condicionamento físico do time do Flamengo ainda não é o ideal, e o dele está no ideal, sabe? Então, parece que ele se movimenta mais, ele sempre tem um bom passe, finaliza muito bem, então ele tá se destacando aí. E o Paquetá, que, cara, ele não achou o lugar dele dentro do campo ainda, sabe? Mas o time do Flamengo não tá legal, não, cara. Precisa se reinventar rapidamente. Tá certo. Ô, Júlio, ontem nós tivemos o Felipe Luiz reclamando do gramado com grama. E ele já reclamou também do gramado sintético. Afinal de contas, e aí? É gramado normal?
É gramado sintético? Que problema foi que aconteceu que o Flamengo não jogou bem? Tá mutado, Júlio. Desculpa, pessoal. O choro é livre. O choro é livre. Eu vou falar. Ontem eu também ouvi entrevista do Rogério Ceni criticando o gramado de São Januário porque era um gramado pesado. Cara, o time perder porque a grama é assim, porque a grama é assada. Pô, vai chorar na cama que é lugar quente. Eu só não vi o Felipe Luiz reclamando disso aqui, ó. Disso aqui eu não vi ele reclamando. O que foi isso aí, pessoal? Né? Isso eu não vi. Pênalti. MMA. E na sequência, é que a gente não tem. Na sequência, esse jogador que fez a falta aqui, ele pega e sofre uma falta. Aí o juiz dá. Igualzinho. Aí o juiz dá a falta na lateral. Felipe Luiz, você parece a Olivia Palito do Popeye, rapaz. Vai chorar na cama, que é lugar quente, meu querido. O vovô do Fute está chegando aqui. Daqui a pouco a gente vai falar a respeito de São Paulo, viu? Fica ligado aí. A gente vai falar a respeito dessa vitória importante de São Paulo e até onde São Paulo vai. O Luiz Zanon está aqui com a gente também, desejando um bom programa para a gente. E está falando que começo de temporada, né, precisa levar um pouco mais a sério, senão vai se complicar lá no final. E o vovô do Fute traz aqui que o salário do Paquetá pode estar gerando ciúmes no grupo do Flamengo. César, você acredita nisso? Que já pode ser um efeito aí da contratação muito cara do Paquetá para a equipe do Flamengo? Apesar, viu, Laércio, pode até ser, né? Eu não sei o salário dele, do Paquetá, o valor pago foi, acho que, uma loucura que o Flamengo fez, né? Eu acho que é um jogador, para mim, César, o Paquetá é um jogador limitado. Tá? Eu acho que ele, quando tinha um preparo físico um pouco melhor, mas é jogador limitado e de esquema, né? E com relação a salários, né, jogador de futebol é complicado. Primeiro, as cabeças não são muito pensantes. E para fazer grupinhos para um lado e grupinho para os outros é uma coisa mais fácil que tem no futebol. Com relação ao jogo, que eu lembrei de falar uma coisa que o Carlos comentou, o Cebolinha é o jogador mais bem preparado fisicamente do Flamengo hoje. Porém, ele comete um erro muito grande quando ele joga. Nós temos um centroavante, que nem o Pedro, que necessita ser acionado por cima, por baixo, pelo alto. E o Cebolinha é um ponteiro antigo que ele não vai para a linha de fundo, ele vai para o meio para bater para o gol toda hora. É quase que aquele do São Paulo lá, o Ferreirinha, que para fazer um gol tem que fazer orações, né? Porque ele não consegue fazer gol. E o Cebolinha comete o mesmo erro, ele dribla para dentro para bater com a direita, né? Então, eu acho que o Felipe Luiz precisa rever a forma do Cebolinha jogar para ajudar o Pedro no ataque. O Flamengo necessita melhorar o seu esquema porque está ficando complicado a situação do Flamengo. Assim, o relacionamento de jogadores, toda hora eles falam que vão vender o Pedro, né? Toda hora agora eles estão falando que vai trazer um outro meia. Então, eu não entendo, eu não sei se o Arrascaeta está com algum problema físico, né? Ele não está jogando bem, ele está andando em campo. Tudo bem, o time não se preparou, terminou o ano jogando, e esses 30 dias já se passaram em janeiro. E ele não melhorou nada. A sua situação não é boa fisicamente. Ô, Laércio, eu concordo aí eu queria falar uma coisa em relação a isso que o César está falando. Não dá, tudo bem, não teve pré-temporada, nenhum time teve, certo? Nenhum time teve, mas não dá mais para o Flamengo falar que é a falta, né? Porque descansou mais, chegou um pouco mais tarde. O time já era para estar engrenado, porque o time fechou muito bem o ano, certo? Fechou no Brasileiro, depois foi para o Mundial lá, tudo bem, não ganhou, na Intercontinental lá não ganhou, mas, pô, não estava jogando mal. Então, tem alguma coisa aí que está pegando, não sei se é o condicionamento físico, não sei se é essa questão da chegada do Paquetá, mas se você pegar
se você pegar os 3 de São Paulo, não estou nem falando do Santos, hein? Mas pegar o São Paulo, que jogou muito bem ontem, já a gente vai falar mais. O Palmeiras, que está jogando bem. O Corinthians, apesar de ter perdido para o Palmeiras, também está jogando bem, não jogou mal. Os demais times, pega os 2 de Minas, não estão jogando bem. Os 2 do Sul não estão jogando bem. No Rio de Janeiro, o Fluminense, quando joga em casa, joga bem. Quando joga fora de casa, não joga bem. Então, o Flamengo não bem, o Botafogo nada bem. Então, tirando os 3 aqui de São Paulo, gente, não tem, sim. Não que seja maravilhoso, mas eles estão, como diria lá no Flamengo, eles estão num outro patamar dos demais times. Tá, e para você acha que quem está decepcionando mais nessa temporada aí é o Paquetá ou a Arrascaeta? Eu acho que o Paquetá foram 2 jogos só, não dá ainda para, sabe, ele precisa se achar em campo, ele ainda não achou a posição dele, sabe, ele precisa se ele vai jogar de 8 ali como um segundo volante, se ele vai jogar mais para frente. Agora, o Arrascaeta, ele ainda está no mesmo nível dos demais, tirando o Cebolinha, que para mim ainda é um destaque nesses jogos todos desse início de ano. Talvez ele queira renovar com o Flamengo, ele ainda está, né, então ele está se cuidando mais, ele tá, na minha visão, um pouco diferente dos outros. Mas o Arrascaeta está no mesmo nível dos demais, né, decepcionando. O Paquetá vai precisar de um pouco mais de tempo para a gente ver, porque ele é um jogador, né, que nem o César classificou aí e tal, eu concordo, ele é um bom jogador, só ele não valia tudo esse dinheiro que ele trouxe, porque quanto tempo esse cara ficou lá no West Ham, certo? E não foi, porque se ele fosse muito bom mesmo, ele teria ido para um outro time na Premier League, no Campeonato Espanhol, ele teria ido, e não foi, certo? Então, ele não é tudo isso, não. Tá, para quem está acompanhando a nossa audiência, você que está acompanhando aí os amigos da Bola e Futebol, fala aí, o que você está achando da atuação do Paquetá e Arrascaeta, que, pelo menos até aqui, criam as maiores expectativas para o torcedor do Flamengo. O Arrascaeta foi o melhor ano dele a temporada passada e se imaginou que com a entrada do Paquetá, o time do Flamengo fosse explodir e ainda isso não aconteceu. Ô, Júlio, quero a tua opinião. Quem que você acha que está decepcionando mais deste Flamengão? Ô, Laércio, eu vou começar pelo começo, né, para ser bem pragmático. O Carraro, o Cebolinha é nada mais, nada menos do que um Ferreirinha com grife. Lembra do Ferreirinha, como é que começou o ano passado? Arrebentando, fazendo gol. Vai fazer o Neto vestir um biquíni e tal. É um Ferreirinha com grife. Agora, com relação a Paquetá e Arrascaeta, quem está decepcionando é o Arrascaeta. Porque da onde você menos espera que não vem nada mesmo. Esperar o quê do Paquetá, meu querido? É o Arrascaeta que tá negando fogo para o Flamengo. Porque do Paquetá, meu amigo, você está esperando alguma coisa, você vai me perdoar. Você é um incauto. Ô César, o outro lado é o lado do Jair Ventura, né? Faz um trabalho diferente, o ano passado já foi assim, né? Ele vai tatuando as equipes, né, em que ele consegue salvar de rebaixamento, subir, é uma lenda, né? E ele tenta se posicionar na Série A. Isso que eu acho bastante interessante, César. Ele não é um técnico que busca Série B ou Série C, não tem esse mercado. Ele está conseguindo se posicionar num lugar de últimas posições, de brigar para subir seus times. E ele faz isso com um relativo sucesso, né? O Jair Ventura é um técnico assim, estudioso. Eu vejo que ele tem bom relacionamento com os jogadores, ele traz a equipe junto com ele, o pessoal acredita no potencial dele também no seu dia a dia. E eu acredito que esse ano ele vai brigar muito, muito, muito para não cair para a Série B. O Vitória vai passar um perrengue bem grande esse ano. E com relação ao jogo de novo, viu, Júlio? O gramado lá do Barradão, a altura da grama em todo estádio é isso, do Barradão é isso. O Mineirão antigamente fazia isso, para o jogo ficar bem cadenciado. O São Januário é assim também, né, César? O São Januário é assim, e pior de tudo, choveu, aí fica pior, né? Com relação a isso, o que acontece? Os times que tiveram
a preparação da pré-temporada sente menos. Os que não tiveram, que é o caso do Flamengo, a panturrilha começa a gritar, para. Ou ele chuta, ele corre, ou ele anda. Então, eles ficam... O time do Flamengo, além de não estar jogando bem, ele está administrando para não gastar energia desnecessária. E isso daí, ontem eles conseguiram uma boa vitória na terça, né? Uma boa vitória 2-1, um jogo feio, né? Mas um jogo que, se fosse mais pegado, o Flamengo perderia o jogo. Tá certo. Bom, o Flamengo, a gente vai falar daqui a pouquinho, para fechar aqui a agenda do Flamengo, a gente fala antes do Vitória. O Vitória voltará a entrar em campo na próxima quarta-feira, dia 18, às 21h30, contra o Bahia de Feira, pelo Campeonato Baiano. A próxima partida no Brasileirão será dia 25, contra o Botafogo, fora de casa, lá no Rio de Janeiro. Ô, Carrado, já o Flamengo tem o clássico contra o Botafogo no próximo final de semana, pelas quartas de final do Cariocão, no Newton Santos. É jogo único, dali já sai o classificado para a fase final do Carioca. E depois faz o primeiro duelo da Recopa diante do Lanús, na Argentina, dia 19. A Recopa ainda pode complicar muito a vida do Flamengo, que não se encontrou ainda, né? Ah, pode. Bom, primeiro é o jogo contra o Botafogo. Esse jogo, cara, vai ser um Deus nos acuda, porque o Botafogo também não está bem, né? Nem o Botafogo e nem o Flamengo. Então, não tem nem previsão. Quem vai ganhar? Difícil, porque não tem ninguém jogando bem. E o Flamengo ainda tem que se poupar, porque ele tem o jogo da Recopa. Então, o Flamengo não deve entrar com o time de cima, vamos dizer assim, com o time principal. Então, eu ainda, se tivesse que falar, eu ia dar uns 55% de chance aí para o Botafogo ganhar o jogo, um pouquinho a mais só para o Botafogo, em função da viagem, em função que vai ter que poupar jogador, né? Que o time ainda está com a panturrilha doendo, como falou o César, mas essa questão da Recopa, assim como como o time ainda não está engrenado, tem que sair poupando, tem que ter todo esse cuidado, vai atrapalhar um pouco o time do Flamengo. Os amigos da Bola e Futebol têm live toda segunda-feira, toda quinta-feira. Quinta, como hoje, é a quinta essencial entre rodadas. Na segunda-feira, a nossa live é especial com o nosso parceiro, a TV A Face, com Esportes A Face, em que a gente fala o que aconteceu no final de semana esportivo. É importante que você se inscreva no nosso canal, siga-nos pelo YouTube, né? Você vai lá, Amigos da Bola e Futebol, clica lá no banner, clica no sininho também e você vai receber todas as notificações à medida que a gente tiver nossas lives, você será informado. Compartilhe com suas redes sociais, se inscreva no nosso canal, ajude-nos a crescer. E a gente tem também nos Amigos da Bola e Futebol, nosso Cartola. Daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito da prévia do Cartola, que não fechou a rodada ainda, e é importante que você esteja, ainda dá para você se inscrever. Claro, fica mais difícil para você ser o campeão do ano, mas você pode ser o campeão do mês. E sendo campeão do mês, você ganhará prêmios aqui com os Amigos da Bola e Futebol. E não se esqueça que a gente está também no Instagram, no Facebook e no TikTok. Amigos da Bola e Futebol, tudo junto. Você acha a gente lá e com certeza você vai poder compartilhar esses momentos maravilhosos, gostosos, descontraídos com os amigos da bola, falando a respeito da paixão nacional que é o futebol. Por falar em paixão, a torcida apaixonada do São Paulo está feliz da vida porque o São Paulo venceu a equipe do Grêmio por 2-0, um jogão de bola, né? O brilho do trio, o Caleri, o Lucas Moura, o São Paulo, né? O Luciano arrebentando nesse momento aí de início de temporada, e o Crespo feliz da vida. Ô César, eu queria te ouvir. Ontem, Lucas Moura e Caleri, destaques, voltando em grande estilo. E o mais importante para a torcida do Flamengo, não fechou a rodada ainda, mas o São Paulo é o líder provisório desse Brasileirão. Me fala um pouquinho a respeito da partida de ontem, César. Na segunda-feira me perguntaram quanto seria o jogo e eu falei que seria 2-0. Aí durante o jogo, pênalti para o São Paulo, aí o Luciano, você falou que ia ser 2-0, vou perder. Então, acertei na mosca. Certo, Júlio? Voltando para o jogo, São Paulo fez um bom jogo. O Grêmio não se achou em campo. Foi um jogo relativamente tranquilo para o São Paulo, sem muita preocupação defensiva. O nosso zagueiro Sabino, para mim,
Acho que é uma grata surpresa esse rapaz. Ele veio para São Paulo para fazer um teste de 2 meses, renovar por mais 2 meses, e agora, graças à comissão técnica, fizeram um contrato até 2027. É um zagueiro, não é craque, mas sabe sair jogando, cabeceia bem, faz uma bela posição junto com o Alan Franco e com o Arboleda. E com relação aos 3, Caleri, Luciano e Lucas, eu acho que é um bom trio de ataque, mas a joia da coroa está na mão do Danielzinho e do Marco Antônio. O Marco Antônio deu um passe para o Caleri fazer aquele golaço, que é brincadeira. Ele olhou para a esquerda, olhou para a direita, olhou para o meio, olhou para trás, ninguém, aí lançou e o Caleri fez um belo gol. Com relação ao Grêmio, o Grêmio tem um bom time, mas não se encontraram ontem, não sei o que aconteceu. E o São Paulo era para ter feito 4-0. O Tapia perdeu um gol debaixo do gol. O Danielzinho passou a bola de cabeça para ele, faz, aí ele me chuta na trave. Está na trave, eu estou na trave. Não sei se vocês viram esse lance. E o pênalti que o Lucas bateu, quase que o Everson pegou, né? O Everton, e depois o do Luciano ele pegou. Os 2 pênaltis foram muito mal batidos, tanto o do Lucas como o do Luciano. O gol do Caleri foi uma pintura, uma virada espetacular. E aparentemente, graças ao bom Deus, o Caleri não sente mais nada. O Lucas, eu vejo de vez em quando, ele dá umas rateadinhas, mas está voltando, tendo um pouco mais de acreditar que ele superou o problema do joelho dele. Com relação ao Rafael, acho que o Rafael é um goleiro, sim, muito bom debaixo do gol, dá tranquilidade para o São Paulo. Com a saída do Rogério, foi o único que conseguiu dar conta do recado. E fiquei impressionado com o Lucas Ramon, que veio do Mirassol, e joga bem, marca bem, é arroz com feijão, não inventa, mas sabe jogar com a bola no pé. E eu tenho que pedir para o Reinaldo, lateral do Mirassol, ele foi um grande responsável pela vinda do Danielzinho e pelo Lucas Ramon no São Paulo. Ele fez um bem bolado, ele ajudou o São Paulo nessas 2 contratações, que valeria a pena os 2 virem para o São Paulo. E está dando certo. Então, acho que o São Paulo, se não cometer erros, na gestão durante o jogo, nos treinamentos, o São Paulo não vai brigar para ser campeão, mas não vai fazer papelão que nesses últimos anos. Tá certo. E ontem o Crespo, na coletiva, ele foi meio na linha do Dorival Júnior. Acabou pedindo reforços também para a equipe do São Paulo. Vamos ouvi-lo. O Grêmio tem o artilheiro até então do campeonato. Como que você equilibra o São Paulo? Obrigada. Boa pergunta. Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer à federação, à CBF, ou Federação Paulista. Tem que fazer assim, equilíbrio assim, sabe? Adaptar, tentar de fazer o melhor possível, é muito difícil. É muito difícil porque tem que descansar, os jogadores têm que descansar, viu? O campo como foi, com a chuva, campo pesado, recuperar não é fácil. É uma loucura total e tentamos fazer o nosso melhor. Tá aí, então. Ô, Carraro, o Luiz Anon tá aqui acompanhando a gente. Ele falou, com relação ao São Paulo, foi o melhor jogo da temporada. O meio-campo jogou muito e o ataque jogou bem. Vamos aguardar os próximos jogos, né? Hoje segue o líder, tá certo ele. Como é que você tá vendo esse São Paulo aí? Diga lá, César, antes do Carraro, pode falar. Luiz Anon, lateral direito, titular absoluto do CAI, do Clube Atlético Ipiranga. Ele me lembra, o Luiz Anon me lembra o Rosemiro do Palmeiras, lá, o marido da Raquel Welch, que ia no fundo, cruzava, marcava. Luiz Anon, sabe jogar. Ele tá lá namorado da Raquel Welch, namorado. Ele tá lá no site Milton Neves. Que fim levou o Luiz Anon ou não? Vai lá, Carraro. Olha, o São Paulo jogou muito bem ontem, né? Acho que foi o melhor jogo da temporada, concordo com o Luiz Anon aí. O time veio acertando, quando joga os 3 na frente, e aí, sem deixar de falar do Danielzinho e do Marco Antônio, né? Assim, que a bola chega, o passe do Lucas Moura pro gol do Caleri, a hora que o Luciano não foi fominha, passou a bola, né?
Então, ou seja, você vai vendo que o time tá engrenado e agora tem que ir poupando aqui, poupando ali, porque, né, eu vi uma entrevista do Rogério Ceni depois que falou do jogo do Bahia lá em Vasco, ele falando, o Everton Ribeiro, ele só está colocando nos jogos do Brasileiro e ele joga o jogo inteiro. Então, você vê, é um jogador que precisa desse descanso, até pela idade, por tudo, e ele, ontem, o escanteio que ele bateu pro gol do Luciano, do Juba lá, no gol do Bahia, foi primoroso. Então, ou seja, vale a pena fazer isso com estes jogadores. Espero que o Crespo faça também com esses jogadores, principalmente quem está voltando de contusão. Não dá para jogar todo jogo, né? Agora, eu acho que o São Paulo, sem tirar o mérito do São Paulo, mas o Grêmio está muito frágil, sabe? Quando você vê o técnico mudar um jogador por uma questão técnica no primeiro tempo, é porque ele escalou errado. Então, ele tirou o Edenilson e botou o William. Depois que ele colocou o William, o time melhorou um pouco, porque aí a bola começou a chegar na frente, certo? Então, mas muito ruim o time do Grêmio, cara, muito, sabe, sem transição, a bola não chega, sabe, a bola, acho que uma outra questão foi, no intervalo, ele acho que o técnico tinha tanta coisa para corrigir, certo? Esse Luiz Castro aí, eu não sei, eu acho que ele é meio fraco, hein? Ele nunca teve grandes clubes assim que ele passou e deu certo, né? Não ficou muito tempo na Arábia também, no Botafogo foi bom, mas não foi assim, né? Ganhou lá e tal, mas não sei. Eu sei que ele tem um zagueiro que estava fazendo falta pra caramba, que já tinha amarelo. Ele podia ter mexido, podia ter tirado o zagueiro, sabe? Para ele não ficar tão... E aí não mexeu de uma forma esdrúxula, vamos assim, ele faz a falta e o juiz deu até vermelho direto, depois foi lá e corrigiu, né? Ele devia ter dado amarelo direto ali, não é para vermelho direto. Aí o VAR chama, ele foi lá, corrigiu e voltou, e aí deu a segunda amarelo e expulsou. De qualquer forma, o cara tá fora, mas uma coisa é o vermelho direto, outra coisa é amarelo e vermelho, segundo amarelo e vermelho. Então, o time do Grêmio está muito ruim. Eu não vejo, que nem o Júlio trouxe aí a questão do Palmeiras contra o Inter. O Inter não está jogando nada também, o Palmeiras não vai encontrar dificuldade alguma para ganhar o jogo hoje, certo? Porque os times do Sul não estão bem, não estão, assim como os de Minas também não estão. Aí, ô César, só para finalizar da minha parte aqui, o pessoal no São Paulo precisa treinar mais pênalti, né, cara? Porque quase o Everton pega o do Lucas Moura e depois pegou o do Luciano. Agora, me responde uma coisa, César, você que é São Paulino e tal, se o Lucas Moura bateu o primeiro pênalti e fez, com o Lucas Moura em campo, por que ele não bateu o segundo e deixou pro Luciano? Fala para mim. Como o próprio Crespo comentou na sua pós-jogo, né? Coletiva. Ele comentou que os 3 batedores é o Carelli, o Lucas e o Luciano. E durante o jogo, quem estiver melhor, bate o pênalti. Como o Carelli tinha feito um gol, o Lucas tinha feito outro, o Luciano bateu. O Luciano não bate pênalti direito. Principalmente, ontem ele telegrafou, ele falou, vou bater aqui, né? E, infelizmente, para o São Paulo, infelizmente para o Grêmio, o Everton pegou muito bem o pênalti, né? Mas ele telegrafou, falou, tá aqui. Com relação ao Grêmio, Carraro, eu achei que o Grêmio não jogou bem mesmo ontem, mas eu assisti Grêmio e Botafogo, foi 5-3, né? O Grêmio. Deu tudo certo para o Grêmio aquele dia. Mas também dava uma ligação direta e saiu os gols. Porque ele tem 2, 3 jogadores bem velozes no ataque, mas que de vez em quando abaixa a cabeça e não sabe o que vai fazer com a bola. E eu estava preocupado. Eu falei, se o Crespo poupar o jogo, fazer alguma coisa, só pode apanhar do Grêmio no Morumbi. Mas jogou muito bem, foi a melhor partida mesmo. O Luiz Zanon comentou isso e foi a melhor partida do São Paulo, porque não teve muito risco, né? Estava preocupado com o Vinícius, centroavante rápido, lá, apesar de ser grandão. Ele era um zagueiro, nem sabia disso, né? Virou centroavante depois, no meio da carreira. E tava aí, quando tá dando tudo certo, ele dá um chute, faz o gol, dá 2 chutes, faz 2 gols, mas ainda bem que ele não deu sorte ontem no Morumbi.
Ô, Júlio, pelo lado do Grêmio, né, o Carraro trouxe aí algumas informações, falou a respeito do técnico e tal. Eu queria trazer uma abordagem aqui, como é fácil, até pelo comentário do Carraro, um técnico acabar com o seu trabalho, né? Ele foi bem no Botafogo, na minha opinião, acho que ele foi bem, colocou o Botafogo lá em cima e tal. Acabou saindo com um lamento geral de toda a torcida do Fogão, queria que ele permanecesse. E o Luiz Castro agora, atuando pelo Grêmio, está encontrando muitas dificuldades, né? Ele já comandou a equipe em 10 partidas, foram 5 vitórias, um empate e 4 derrotas. Então a torcida ainda está bastante inquieta e ainda não validou esse retorno ao Brasil do técnico português Luiz Castro. Eu queria te ouvir. E não dá nem para o Luiz Castro falar que é falta de material humano, né? Porque ele está com aquele jogador que era do Corinthians lá, que veio para o Corinthians, já foi ameaçado, foi para a Inglaterra, como é que é o nome dele? William. Está com aquele meio-campo que era do próprio Grêmio, depois foi para fora, foi jogar no Barcelona, depois rodou a Europa toda. O Arthur. Está com o Everton no gol. Não é por falta de material humano, né? Alguma coisa tem ali. Alguma coisa. Bom, mas também, pessoal, vamos lá, vamos ser justos aqui, né? Começo de temporada, vamos ver o que aconteceu. Eu esperava mais do Grêmio. E o São Paulo ontem fez um jogo primoroso. Não foi 2-0 fora o baile. A quantidade de gol perdido, assim, não vou nem falar dos trapalhões lá, César, daquela que a bola bate na trave, vai, ninguém chuta e tal. Mas tudo bem, a coisa que acontece agora de oportunidades criadas, o São Paulo foi monstro ontem. Não dá para falar outra coisa. Né? Mas eu esperava mais do Grêmio. Eu esperava muito mais do Grêmio. O São Paulo, em noite inspirada, César, o ataque, o trio mágico resolveu tudo, mas se fala muito em relação ao Marco Antônio e Danielzinho. Para você, quem que é o mais importante da equipe neste momento do Tricolor de subida de produção? Eu vou ser sincero para vocês. O Marco Antônio é um jogador muito inteligente, mas para o esquema do São Paulo, eu não abro mão do Danielzinho. O Danielzinho, ele faz o time todo correr. Ele é um mineiro dos anos 2000 do São Paulo. E o Marco Antônio é um pouco mais genioso, cadencia mais o jogo, né? O Danielzinho é mais serelepe. Ele joga para o time, né? O Marco Antônio joga para o time e para os telespectadores. Ele é mais clássico, né? Eu acho que os dois fazem o meio de campo de São Paulo ficar muito interessante. Até o Bobadilha está jogando bola. Ele teve muita dificuldade de jogar no meio de campo de São Paulo. Virou titular, tirou a posição que era do Pablo Maia, né? E a torcida não está lembrando do Pablo Maia. Significa que ele está dando conta do recado também, o volante paraguaio do São Paulo. Marco Antônio, para mim, é a joia da coroa, mas pro time, o Danielzinho representa muito, muito, muito mais. Alô, Curti, obrigado pelo carinho da audiência. Jorge Curti chegando aqui. Alô, Rio de Janeiro, obrigado pela audiência. O César Sayer também aqui com a gente. Flamengo precisa trocar de treinador, né? Casca grossa. O Francisco Pellicer também com a gente aqui, desejando uma boa resenha para a gente. Obrigado, Francisco. Obrigado pelo carinho da audiência. É o pessoal aqui curtindo os amigos da bola e futebol. Ô, Carraro, a mesma pergunta para você. Eu queria te ouvir em relação ao motorzinho do São Paulo, né? Que é esse Danielzinho e Marcos Antônio. Para você, quem que você acha que é o mais importante no Tricolor? Mas eu acho que o Danielzinho está fazendo a diferença, né? Porque o Marco Antônio já estava o ano passado. Tudo bem que jogou e tal, mas o Danielzinho, ele vem meio que complementar o Marco Antônio. Acho que falou muito bem aí o César sobre o perfil de cada um. Um é mais gênio, assim, é mais, né, um cara que pensa mais com a bola, dá uns passes muito diferentes. E o Danielzinho é o que corre para lá, corre para cá, é o que movimenta, é o que está no ataque, é o que está na defesa, é o que está... Então, você vê em tudo quanto é lugar do campo. Então, com características diferentes, mas eu acho que o Danielzinho veio complementar agora, e aí com isso está somando muito, e jogando Marco Antônio e ele, jogando os três na frente, o Lucas Ramon, que também veio lá do Mirassol, jogando muito bem, né, pela direita. O César falou uma coisa, ele não inventa, ele joga o arroz com feijão ali e joga muito bem. Então, veja que quando todos, né, a defesa, meio e ataque
jogam bem, vai dando confiança para o time, né, cara? Vai dando confiança, e aí o jogador se solta mais, aí aquele que tem uma certa habilidade, que não tinha demonstrado ainda, vai se soltando, vai ganhando confiança e vai aparecendo, né? Então você vê, talvez numa fase de menos confiança, o passe do Lucas Moura pro Luciano no segundo gol não teria acontecido. Cara, o passe ali, eu falei, cara, que para mim no primeiro lance, assim, até achei que ele estava impedido, né? Mas ele não estava, ele sai de trás, né? Mas então olha a visão do jogador. O passe está atrás, ele jogou a bola lá na frente, o Luciano chega e passa para o Caleri fazer o gol. Então veja quando as coisas vão se encaixando, né? Quando tem, né, uma transição legal entre todas as fases do campo, vai ganhando confiança, e aí o Danielzinho está sobressaindo. Para você, Júlio, quem que é melhor, Marcos Antônio ou Danielzinho? Eu sou pragmático. Para mim, o melhor do São Paulo, eu vou dar 2 destaques. O primeiro é o Lucas Moura. Assim, é o Lucas Moura. Ele joga fácil. E segundo é a ausência daquele lateral Cedric lá. Pelo amor de Deus. Aí o time do São Paulo cresce. Só que é melhor jogar com 10 do que jogar com aquele cara. Agora, entre Danielzinho, eu acho que são equivalentes. Para mim, é equivalente. Mas o destaque do São Paulo é Lucas Moura. Mas as equipes... Desculpa, Laércio, mas você vê a importância do Marco Antônio também, que o São Paulo já está correndo atrás para renovar com ele, né? Não, que nem tem um destaque importante no São Paulo, que é o lateral esquerdo, o Enzo Dias. Como joga a bola esse argentino. Verdade. Ele marca bem, chega junto, não pipoca, chuta forte, cruza bem e é veloz, tanto para atacar como se recompor o time. E é um cara que tem mais de 30 anos, hein? Pois é. Olhando as agendas dos clubes, eles agora voltam as atenções para os campeonatos estaduais. O Grêmio encara a Juventude às 17h30 no domingo, na Arena do Grêmio, pela semifinal do Campeonato Gaúcho. Às 20h30 da noite, o São Paulo vai enfrentar a Ponte Preta em Campinas pela última rodada da primeira fase do Paulistão. Uma vitória e o São Paulo estará classificado. César, dá para ganhar tranquilo, né? Eu vou falar para você, Laércio, que há uns 20 dias atrás eu falei que era melhor o São Paulo não cair, mas não ficar entre os 8. E eu estou sentindo um cheiro errado nesse jogo contra a Ponte Preta. É um domingo de carnaval, 8h30 da noite. Eu sei que no São Paulo tem uns 4 ou 5 carnavalescos ali. O senhor Arboleda é um. Então, a minha preocupação é o São Paulo achar que ganha o jogo a qualquer hora e entregar a rapadura para a Ponte Preta que não ganhou de ninguém. É um jogo que não é fácil. Apesar que quando o São Paulo começa muito mal qualquer campeonato, ele termina melhor. Mas é preocupante esse jogo com a Ponte Preta pelo dia ser domingo, 8h30 da noite. Não é só o São Paulo, é todos os jogos do Paulista. É toda a rodada. E tem muito carnavalesco nesses times, hein? Camisa verde e branco, tem a X9 de Santos. Então é perigoso isso. Gaviões. Paulistana, a de Santos, coitadinha. A de Santos já desfilou semana passada. Era do padre, lembra do padre lá de Santos, Júlio? A do Santos desfilou semana passada. Boa! O Atlético Mineiro empatou no último minuto, evitou a derrota, olha só, por Remo, que acabou subindo da Série B para a Série A, e o jogo foi em casa. Foi lá em Belo Horizonte, na Arena MRV, jogo de 3-3, levou 2 viradas, estava ganhando, né? Fez a virada 2 vezes. No final, o Dudu acabou salvando a derrota da equipe do Clube Atlético Mineiro, e as coisas não estão boas, hein, Júlio? Pelos lados do Sampaoli, a torcida está pegando no pé, problemas na defesa, o Lodge falhou ontem nesse gol e o Dudu acabou falhou nos gols, né, do Atlético Mineiro, e o Dudu acabou salvando o time com um empate. O que você me fala desses 3-3 aí, Júlio? Laércio, eu vou falar. O time do Atlético Mineiro, o problema, sabe onde é que está? Por incrível que pareça, né? Está no banco de reserva. Está no banco de reserva. Quer ir aonde com esse técnico maluco aí que eles arranjaram aí? Isso é a maior mentira do futebol brasileiro. Isso é a maior mentira do futebol brasileiro. Aliás, Minas Gerais deve estar com as 2 maiores mentiras do futebol brasileiro.
é esse Sampaoli e o outro. Porque se você pegar no papel, o time do Atlético é um time bom, tem um elenco bom, Dudu, tem o Hulk, mas tá um time, tá um elenco envelhecido. Mas, cara, esses caras decidem jogos. Né? E aí é o que aconteceu. Mas vamos lá, vamos ver o que acontece aí com o Atlético Mineiro, mais com o Sampaoli do que com o Atlético Mineiro. Ô, Carraro, falar em Sampaoli, ele quer reforço também, todo mundo quer reforço. O que você me fala do trabalho do Sampaoli até aqui no Atlético Mineiro? Todo mundo quer reforço, acho que eles estão se apegando também à temporada, que vai ser difícil, começou mais cedo, essa coisa, tá todo mundo falando, o Rogério Ceni falou ontem, o Crespo, todo mundo falando em reforço, todo mundo, o Dorival fala toda hora, né? Então tá todo mundo querendo aí mais gente, e precisa mesmo, porque, né, são muitos jogos e vai precisar ir revezando todo mundo, senão vai acabar contundindo um monte de gente. Agora, o Sampaoli, para mim, desses técnicos estrangeiros, é o mais fraco de todos. Concordo plenamente com o Júlio. É o mais fraco. Os dois técnicos de Minas Gerais, dá para falar que são ex-técnicos em atividade, sabe? Nem o Tite. O Tite, ontem, o Cruzeiro também jogou muito mal contra o Mirassol. O Galo, sabe assim, Scarpa no banco. Não dá para entender. Individualmente, são times que têm jogadores bons, mas é a mão do técnico, como a gente acabou de falar do Luiz Castro, é a mão do técnico ali, não está rodando, o jogador não gosta da forma como ele se posiciona, ele tem um esquema antigo, certo? Que não privilegia, o Hulk, o time não joga em função do Hulk, não aproveita a velocidade do Dudu, né? Então, realmente, o time do Atlético Mineiro está deixando a desejar. Hein? O Atlético Mineiro não se encontra, escapa no banco, está aí trazendo o JCB1962 participando aqui. Obrigado pelo carinho, obrigado por participar. E a gente vai falar aqui da agenda dos clubes. O Atlético entra final de semana em campo pelo Campeonato Mineiro, né? Vai jogar contra o Itaberito em busca de classificação para a semifinal. Pelo Brasileirão, vai jogar dia 25 de fevereiro contra o Grêmio. E já o Remo encara o Castanhal nessa quinta-feira, é isso mesmo. Hoje, o Remo vai jogar contra a equipe do Castanhal pelo estadual, né? O time que vem jogando com um time reserva. Ô César, é uma várzea isso, hein? Pelo amor de Deus, o Remo, um calendário que beira inacreditável, hein? Verdade. O Remo é o time que mais vai viajar durante o ano 2026, né? Tanto isso que o primeiro jogo foi na Bahia contra o Vitória, perdeu de 1-0, né? Depois empatou 2-2 em casa com o Mirassol e agora empatou 3-3 com o Atlético Mineiro. O Remo eu achava que o Remo ia ser mais difícil lá em Belém do Pará, mas os dois jogos que ele fizeram fora foi de enfrentamento, tanto na Bahia que eles perderam, como com o Atlético ontem. Eles foram para cima do Atlético, né? Viram que dava condições de ganhar o jogo, não ganharam porque o Dudu, depois dos acréscimos, empatou o jogo. Eu acho que o Atlético Mineiro tem alguns jogadores que não podem ficar no banco de reserva. O Scarpa ele é um bom jogador, ele decide no passe. Eu acho que o que era do São Paulo, o Igor Gomes, não pode ser titular e o Scarpa ser reserva, né? Com relação a Tite e São Paulo, para mim, em Minas Gerais, o melhor treinador é o Alberto do América de Minas. É um cara mais moderno, mais atual, tem uma gestão de pessoas melhor, sabe se impor, briga na hora que tem que brigar, preserva o time. E os outros dois, eu acho que um só faz aquele jeitão na barra do campo e o Tite com aquelas... como se fosse um coaching. Só fala a mesma coisa toda hora. Os caras perguntam uma coisa, a resposta é sempre a mesma. Não inovou. Eu acho que o Tite passou do tempo de ser treinador. Mas voltando ao jogo, teve um lance que o jogador do Remo bateu no braço dele, ia sair o gol do Remo e foi anulado, porque a solicitação da CBF, das federações, é que bateu no braço de um atacante sem querer ou de propósito, é para evitar o gol e anular, diferente do que manda o regulamento. Tá certo. Bom, vamos falar de outro mineiro, o Cruzeiro, né? O Cruzeiro acabou empatando fora de casa contra a equipe do Mirassol, um recorde aqui, né?
chamada do VAR. O VAR interviu aqui em várias jogadas, foi recorde, né? O Braulio da Silva Machado estava apitando o jogo, consultou o VAR em 2 jogos e um pênalti, além de um cartão vermelho durante o empate da equipe do Mirassol. Então foi assim, um jogo muito complicado. O Rafael Guanais se revoltou bastante, Júlio, com a arbitragem. Foi preciso ser até contido, porque ele queria invadir o gramado e tal. Ele estava realmente ensandecido ontem, dizendo que roubaram demais contra o seu time. Foi o termo que ele usou ao final da partida de ontem. Pois é, a gente vai ter oportunidade de ver aqui os lances do jogo, né? E impressionante o que fizeram com o Mirassol ontem, né? É impressionante. O Mirassol dominando a partida, jogando bem. Teve essa falta aqui, o jogador pega na bola, mas o pé dele leva ao tornozelo. Puta, então a jogada com força desproporcional, como diz os entendidos aí, né? E eu achei que o Mirassol merecia uma sorte melhor nesse jogo, viu? Esse é o primeiro gol do Cruzeiro aí. Beleza. Eu queria ouvir a opinião de vocês, porque, assim, decididamente todos vocês acabaram criticando, né, o trabalho do Tite. São Paulo não está bem. Para vocês, rapidamente e objetivamente aí, quem que vocês acham que vai cair primeiro, Tite ou São Paulo? O Carraro, começa com você. Tá mutado, Carraro. Perdão, gente. Eu acho que o Tite. O São Paulo, o Tite, por que o Tite? Porque a torcida já está criticando, já está vaiando. O São Paulo ainda, a torcida não chegou nesse ponto. Às vezes um jogo, outro tal. Mas o Cruzeiro está sendo todo jogo, né? Então, eu acho que, por mais que tenha classificado no Campeonato Mineiro e tal, né, o Galo ainda precisa de resultado no Mineiro, né? Do resultado da próxima rodada. Eu acho que o Tite fica mais exposto nesse momento do que o São Paulo. Agora, falando rapidinho só do jogo, o pênalti que o técnico do Mirassol é muito discutível, sabe? Eu vejo especialistas dizendo, tocou, o cara dá um rapa por baixo e toca, mas não dá para ver isso, cara. É muito discutível. Foi isso que tirou ele do sério. Não foi nem a expulsão, porque o cara mereceu ser expulso. Ele quase quebra o pé do cara no chão, mereceu ser expulso. Agora, o pênalti que foi dado no gol, olha lá, ó, tá vendo? Não é claro, né? Olha o lance aí, não é claro que ele toca no jogador do Cruzeiro. Quer ver? Ó, quer ver? Ó? Olha lá, ó, não toca. É isso que o Guanais saiu xingando. Ô César, e para você, quem cai primeiro? Tite ou São Paulo? Para a alegria dos nossos amigos Afonso de Belo Horizonte, Tânia de Belo Horizonte e Belmiro e Cecílio, o Tite cai primeiro. Para a tristeza do Cícero, Terenzi e o Marcão do Benji. Marcão, o São Paulo vai ficar mais um tempo. Tá certo. Júlio, para você, quem cai? Eu acho que o Tite cai antes, e o nego já está rezando a cabeça dele lá, já está a preço, viu? Eu acho que ele cai antes. Aliás, ele nem chegou a ficar de pé, né? Verdade. Bom, essa foi a rodada que nós tivemos no início ontem, na terça-feira, na verdade, com o jogo do Flamengo. Hoje tem a sequência. Arena da Baixada, às 7h, tem um jogo em que o Santos é o maior finalizador até aqui, né? Nesse confronto entre as duas equipes. Mas ainda não tem Neymar e nem Gabigol. O goleiro Brazão expressou, César, um sentimento bem interessante. Ele deu uma declaração essa semana dizendo que, pelo Vojvoda, ele pula na bala. Esse tipo de apoio de jogador blinda técnico para você? Não blinda técnico, não. Primeiro assim, o que o Brazão falar não vale para ele. Não, eu acho o Brazão um bom goleiro, mas ele é muito circense. Até bola recuada ele pula. Eu nunca vi na minha vida. Bola recuada ele se ataca no chão. Pelo amor de Deus. E a regra fala, não pode recuar a bola para goleiro, tem que sair com o pé. Ele faz de tudo para encaixar a bola.
É um bom goleiro? É um bom goleiro, porque a defesa é ruim. Quando a defesa é ruim, o goleiro aparece. E quando o goleiro pega a primeira bola que vai no gol, ele ganha moral e fecha o gol. Ponto. É isso. Lembra do João Paulo dos Santos, goleiro que está no Bahia? É o terceiro reserva na Bahia lá. Ele falou a mesma coisa que o Brazão falou. Eu jogo bem porque eu adoro o meu treinador. Aí quando o treinador vem embora, entrou um outro, eu adoro esse treinador. É isso. É a cadeira. Quem está sentado na cadeira é amado. Já vi essa história. Isso aí. Ô, Isso é recorrente. Vojvoda volta a trabalhar com o atacante Moisés, ex-Fortaleza, a pedido dele, foi contratado, já está no bid e pode atuar na Arena da Baixada. Me fale um pouco do trabalho do Vojvoda e dessas polêmicas todas aí que envolvem o Santos. Lá no começo, eu lembro lá no começo do Paulista, no nosso programa aqui, a gente falou, eu me lembro de ter falado aqui sobre a sorte do Santos é ter esse técnico aí. Porque o time do Santos é fraco, né? Você vê, o Gabigol não vai jogar hoje porque é grama artificial, cara. O Neymar pronto para jogar, não vai jogar porque é grama artificial. Vai vendo o que o Vojvoda tem que administrar. O Moisés é um cara que ele pediu, um cara que ele confia, é um bom jogador, já rodou em alguns clubes aí, sempre. Ele não vai chegar para resolver os problemas do Santos. Quem tem que resolver os problemas do Santos é o seu Neymar, é o seu Gabigol, que não querem jogar em grama artificial. Esses dois, sim, tem que resolver. Agora, o Moisés chega para apoiar, para ajudar, né? Você vê um depoimento desse do Brazão, Brazão Padovan, acho que é o nome dele. Acho que é isso. Mas... Ou é César Brazão? Porque reconhece que o técnico faz um bom trabalho, entendeu? Boa. Júlio, eu ouvi, Júlio. O Neymar e o Gabigol vão jogar domingo de carnaval pelo Santos? Não. Então, boa pergunta. Tá bom. Vamos seguir, então, o Santos, que a gente vai comentar aqui nos próximos programas, programa de segunda-feira com a Esportes Afasta, a gente vai comentar a respeito da atuação do Santos e como estão as equipes paulistas e com fechamento também do Campeonato Paulista, o Santos que tenta se colocar entre os 8 classificados aí para a próxima fase do Paulistão. Na Neoquímica Arena, às 8 da noite, tem Corinthians e Bragantino. Ô, Carraro, tem novidade boa pelos lados do Corinthians, Alain vindo do Flamengo de graça. O Coringão só paga os salários, pode estrear hoje, fez bom treino, agradou. E para você, ele se encaixa já como titular nesse time do Corinthians? Ele vai ter que batalhar por vaga. Agora, ele para mim, assim, um jogador acima da média. Para a posição que ele tem, para a posição que ele joga, né, onde no Flamengo não tinha lugar para ele. Todo jogador que vem do Flamengo, presta atenção, jogador que vem do Flamengo joga bem no Corinthians, né? Mateuzinho, Hugo, tal. Então, ou seja, são jogadores que têm se destacado no Corinthians e acho que ele vai se destacar também. Agora, vai ter jogo para ele jogar, sabe? Vai ter, né? Vai ter. Hoje deve jogar com o time titular, porque precisa ganhar do Bragantino, porque está em último, tudo bem, tem um jogo a menos, mas está em último. Né? Então tem essa perdeu o último jogo para o Palmeiras, então tem que ganhar, a torcida, né, sempre quer vencer, então joga em casa hoje, porque contra o São Bernardo praticamente está fora, não vai classificar entre os 8, ele deve botar um time misto no domingo, vai ser aqui em São Bernardo, inclusive, o jogo domingo à noite, então ele vai botar um time reserva contra o São Bernardo, para deixar os caras aí pular o carnaval. Agora, hoje deve jogar com o time titular para poder ganhar, o estádio vai estar lotado hoje. Ô César, o Corinthians deve jogar completo, né? O Dorival anunciou que pode repetir o time. Angelieri renovou e pode voltar a assumir a lateral do Corinthians. Mas o grande problema é o Martínez, que pode ter seu contrato rescindido, tá, entre uma negociação amigável ou uma justa causa, mas está caminhando para amigável, porque durante as férias na Venezuela ele disputou um jogo festivo lá em dezembro, e apareceu as imagens a ele com uma proteção no joelho esquerdo, ele se reapresentou 35 dias com atraso e com problemas no joelho. O que você acha que o Corinthians vai... Qual a decisão que o Corinthians deve tomar e a sequência do Corinthians dentro do Brasileirão? Me fala. Se tivesse dinheiro, o Corinthians faria uma rescisão de contrato de imediato, mas não tem dinheiro.
Então, vai tentar fazer um bem bolado com o jogador e saírem de mão dadas, abraço, foi bom para você, foi bom para mim, e volta para qualquer outro time. Com relação contra o Bragantino, o Corinthians era uma sinuca de bico, porque ele está em último colocado no Brasileirão, apenas um jogo, né? Perdeu do Bahia na Vila Belmiro 2-1. E se perder do Bragantino hoje, tudo que o Dorival está fazendo pelo Corinthians vai virar o Tite do Corinthians, hein? Escute o que eu estou falando. A pressão vai ser em cima dele. E o Bragantino precisa ganhar o jogo para ficar melhor colocado na classificação, ficar entre o Palmeiras e o Novo Horizontino. Então vai ser um jogo difícil para o Corinthians. Sabemos que quando o Corinthians precisa ganhar, não dá certo. Quando joga para não perder, aí o Corinthians joga melhor. Vocês viram contra o Palmeiras. O Corinthians massacrou o Palmeiras, foi para cima e perdeu o jogo. Contra o Flamengo, pegou um time cansado e aí ele apertou o Flamengo e ganhou o jogo. Mas jogou para não perder o Corinthians. Foi igualzinho o São Paulo e Flamengo. Os dois jogaram para não perder e ganhar do Flamengo. Porque o Flamengo está com problema físico. É notório isso. E o Corinthians hoje vai ir para cima do Red Bull. Só que o Red Bull é um time jovem. Vai dar trabalho para o Corinthians. 8h30, às 21h30, na verdade, Beira-Rio tem Internacional e Palmeiras, jogo difícil para o Palmeiras, hein? Ó, anote aí, o Henrique Colombo, que é um colaborador nosso aí aqui do Amigos da Bola e um amigo do grupo Academia, ele traz sempre os números do Palmeiras aí, e olha, ó a pedra no sapato que o Internacional é para o Palmeiras. Em 105 jogos, é a única equipe brasileira com 4 vitórias a mais do que derrotas que o Palmeiras tem. Então, em 4 oportunidades, a equipe do Internacional tem de sobra em relação às vitórias do Palmeiras contra o Internacional. Então, é muito complicado. E quando se joga no Beira-Rio, em 46 jogos, são 19 vitórias a mais do Internacional contra o Palmeiras, jogando lá no Beira-Rio. E a relação, quando a gente fala de Maracanã, foram 159 jogos e foram 15 vitórias, 15 derrotas a mais que o Palmeiras teve dos seus adversários. Lembrando que no Maracanã é Flamengo, é Botafogo, é Fluminense, é Vasco, né? Uma gama maior. Veja a importância, Júlio, eu queria que você falasse a respeito disso, até porque na era Abel, o Palmeiras está tirando um pouco desse atraso aí, né? Então, se a gente comparar aqui na história, 105 jogos, 37 vitórias do Inter, 27 empates e 41 derrotas. Com Abel Ferreira, foram 11 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O aproveitamento na história do Palmeiras jogando contra o Internacional é de 43,8% e quase 61% contra o Abel Ferreira. O que você está esperando do jogo de hoje à noite lá no Beira-Rio, Júlio? Pois é, foi o meu destaque logo na abertura, que é da dificuldade que o Palmeiras pode enfrentar lá face a todo esse histórico que tem contra o Internacional, né? Mas é aquilo que você falou. Tem o passado e tem o presente. E no presente a gente vem melhor. E vai ser um jogo difícil para o Palmeiras, a gente vai jogar com o time completo, pelo que eu vi aqui, os prognósticos de todos os programas aqui, o Palmeiras vai completo para o jogo lá contra o Internacional, e eu vou dizer mais, vai ser um jogo muito difícil, o Palmeiras deve ganhar de uns 3-0. Boa, Carraro, o que você pensa desse jogo? O Internacional, o Pesolano até que está fazendo um bom trabalho. Você falou em relação ao Internacional, você não está botando muita fé, mas lá o Inter ele se sobrepõe ao Palmeiras. Não estou botando fé não, rapaz. Eu acho que o Palmeiras vai jogar hoje, vai ganhar com sobra. É que a gente não sabe se o Abel vai jogar com o time titular ou não, né? Mas eu acho que da Palmeiras hoje o Inter vai ter dificuldade no Brasileiro. O Inter não tem assim individualmente jogadores, né, para montar um elenco, né, que vá suportar as competições. O Pesolano no Campeonato Gaúcho até que está indo bem lá e tudo, mas eu acho que o Inter ainda... O Grêmio está decepcionando mais, porque o Júlio até falou uma coisa de quem a gente não espera, né? Não tem como o exemplo que ele deu. É que não vem nada mesmo, né? É que não vem nada mesmo. Então, mas do Grêmio eu até esperava um pouco mais, porque individualmente
Tem ali o William, Arthur, o goleiro, tem outros jogadores bons. Agora o Inter, cara, eu não vejo não. Então acho que o Palmeiras vai ter uma certa facilidade hoje, mesmo jogando no Beira-Rio. Ô César, o Atlético Paranaense venceu o Inter lá. Acho que o Palmeiras atropela, é a opinião do JCB 1962. E essa história do futebol, esse folclore que se cria, isso entra em campo quando o Palmeiras vai jogar. Olha para o Inter, César, você que foi jogador profissional e fala, poxa, esse time a gente não consegue ganhar. Isso interfere, na tua opinião? Interfere pouco, mas interfere até a entrada entrar em campo. O pessoal comenta sempre isso, apesar que os jogadores não são os mesmos, né? Mas tem essas histórias, né? Mexe um pouco com a cabeça de quem tem a cabeça mais fraca. Com relação ao jogo, para mim, o Palmeiras tem só um risco de não ganhar o jogo. Esse jogo vai ser, para mim, o Palmeiras ganha ou empate. E o risco que o Palmeiras tem é a sua ala direita lá, o Giai ou como chama? O Wesley, né? Não. Kelvin. Grande Kelvin, amigo do Júlio, Kelvin. Porque o Inter tem um atacante veloz que cai pela esquerda, que é o Carboneiro. Esse é o único risco que o Palmeiras tem no dia de hoje. É o Carboneiro jogar em cima ou do Giai ou do Kelvin. Esse é o único risco. Pelo lado do Piquerez não tem problema, o meio de campo não tem problema, porque o Alan Patrick é um bom jogador, mas o meio de campo do Palmeiras é mais populado, tem muito mais jogadores, né, para marcar e para sair jogando. E o Alan Franco, o Alan, ele joga mais sozinho, né? Então, a grande dificuldade do Alan Patrick vai ter no jogo de hoje. Mas o Carboneiro, se ele for acionado e tiver num bom dia, o Palmeiras vai sofrer por esse lado. Mas o Palmeiras... Quem é melhor para você, Carboneiro ou Arias? O Arias é completo, né? O Arias joga em qualquer área do campo. Como Várias áreas, né? É o João Aria, né? Mas é um jogador completo, né? Mas eu acho gozado ele ter ido para a Europa e ter voltado do jeito que ele voltou, o time caindo para a segunda divisão. Não sei o que aconteceu. No Fluminense ele era o ídolo, mandava. No Palmeiras ele vai ser mais um. Não sei a cabeça do colombiano como vai ser. Aquele outro colombiano que está é o Richard, né? Não é Richard? Que veio do Guarani. Richard Rios, está no Benfica. Tá jogando muito lá, hein? Tá jogando muito. Tá jogando muito. O problema, César, o problema de jogadores igual o Arias, assim, já não é um garotão, já é um jogador um pouco mais idoso e tem o sonho de jogar na Europa. Aí entra aquela frase do Silvio Santos: topa tudo por dinheiro, cara. Topa tudo por dinheiro. Aí se mete em cada aventura, igual essa menina bonitinha. Não, vem ser modelo aqui na Europa. Puta, na hora que chegar lá, encontra o que não procurou. Você entendeu? É isso que acontece com jogadores igual ele. E você quer outro? É o que tá. O Scarpa foi para aquele. Pô, até esqueci lá. Nottingham Forest. Nottingham Forest. Vai para esses times fim de tabela, vai lá para passar vergonha e passar raiva. O Scarpa foi tentar recuperar o dinheiro, né? Esse é o problema. Ele foi no sonho dele de jogar fora. Na realidade, quando aconteceu o problema, ele estava lá, porque ele tinha começado até bem lá. Aí depois, quando ele estava lá que deu problema, aí ele caiu, não conseguiu se recuperar mais. Aí voltou. Uma pergunta muito importante, Laércio. Quem é melhor? Pode falar. João Arias ou Paquetá? Você está bebendo. João Arias. Você está igual o Bidon, César, que você falou. Quem aí. É melhor? O João Arias está bebendo muito. Quem é melhor? O Memphis Depay? É. Deixa o Arias jogar que ele te responde. E o Andrés Pereira e o Garro, quem é melhor? Andrés, sem dúvida. Eu acho que habilidade o Garro tem mais, mas competitividade o Andrés tem mais. Verdade. É isso aí. Em resumo, ninguém tem Danielzinho. Segue o jogo, Lércio. Bora lá! Vamos fechar, então, os amigos da Bola e Futebol de hoje, falando sobre o Maracanã. 19h30, tem Fluminense e Botafogo. O Carraro, o Fluminense
13 jogos invictos como mandante no Maracanã, no comando do Zubeldia, rapaz. Fale disso para mim. E aí, coitado do Botafogo, vai perder mais uma. Não tem jeito. Ele encaixou o time, né? O Zubeldia sofreu no São Paulo, né, com as contusões e tudo. Eu acho que até mandaram ele embora de forma injusta e tal. Mas ele se encaixou agora lá, né? Encaixou com o time, jogando em casa ali, o apoio da torcida. Parece que os caras falando, eu conheço o gramado do Maracanã aqui, então vamos jogar bem aqui. E tem dado certo, né? Não é o brasão no gol, mas é um puta goleiro que eles têm, que segura a onda lá atrás, que ajuda demais, né? E é um líder dentro de campo que faz com que o time jogue bem. E na frente, Canóbio, o nome dele é isso? Canóbio? Canóbio. Esse cara joga muita bola. E o Ganso não está jogando. O Ganso, você tem uma ideia, nesse time do Flamengo, o Ganso é banco, hein? O Ganso é banco, mas o Ganso é bola demais, cara. Ex-jogador em atuação, Carraro. Mas joga muito. Não, isso aí, ex-jogador em atuação, nem correr Ele fica no banco, entra só no segundo tempo. Ele não consegue correr da cabeça da área até o círculo central. Não César, não, o círculo central. César, para você, quem que vai ganhar hoje? O Fluminense parece que vive um momento melhor, apesar do Botafogo ter se livrado do transfer ban e deve também reforçar o time nas próximas rodadas aí, né? Eu acho que vai ser o 0x0 ou 1x1, vai ser empate no Maracanã. E teve um jogo, Júlio, durante a semana passada, que o Fluminense botou o time inteiro reserva. O que o Ganso fez no jogo foi brincadeira. Ele botava os caras na cara do gol, os caras perdiam cada gol. Jogou muito, mas joga parado. Eu concordo com você. Ele não... aquele time do Rio, né, Júlio? Mas a intensidade falta no Ganso, desde que ele teve o problema nos joelhos, né? O pessoal aleijou o Ganso, infelizmente. O Ganso era um jogador que, na minha opinião, fazia muito mais sentido que o Neymar quando começaram. Ele orquestrava todo o Santos, né? E infelizmente teve problema nos dois joelhos e nunca mais conseguiu. Ele corre, parece que está puxando as pernas, né? Parece que ele nem dobra, parece que ele perna de pau que anda com as pernas assim, né? Em cima. É o Ganso. É uma tristeza. O Ganso, aquele Giovani que jogou no Santos, vieram da mesma região, lá do Belém do Pará, né? Ele era secretário do Ganso. Ele que trouxe o Ganso para o Santos e o Ganso sacaneou com o Giovani. Então, mas dois craques. Tanto o Giovani... Pena que o Ganso teve esse problema. Mas, vai ser 1x1 e o Corinthians também vai ser 1x1, tá, Carraro? Pra você não ficar bravo. Vai nada. Eu acerto o resultado, hein? Bom, gente, vamos embora? Já deu, né? Bora. Pena, mas temos que ir. A hora passa muito rápido, estando com vocês. Meu Deus, como passa rápido. A próxima live será na segunda-feira. Com Esportes à Face e a TV à Face, a gente vai estar falando a respeito da rodada do final de semana e os classificados do Paulistão. Bom término de semana, César. Um abraço para você. Boa tarde a todos. A vovó Cláudia tá com tudo no cartola. Vai ser difícil passar ela, hein? Abraço para ela, pro Quídio e pro Cabeção. Todo mundo é santista. Acho que o Santos vai massacrar hoje. Vamos ver. Bom carnaval para você também, curtir. Um abraço. Júlio, um abraço para você. Bom carnaval. Obrigado, Laércio. Obrigado, amigo. O Júlio me lembra aqueles caras do carnaval dos anos 70 no Rio. Lembra, Júlio? Um abraço para vocês todos aí. Um abraço especial para o nosso amigo João Carlos, o JC, para o Telzinho, para o Miguel, para o Marcão, todos eles do Rio de Janeiro. Um abraço enorme para vocês. Excelente carnaval. Um abraço para o meu sogro, o seu Renato, que agora já está em casa. Opa, boa notícia. Boa notícia. Carraro, um abraço para você. Bom término de semana e bom carnaval, né? Opa, bom carnaval a todos. E legal que ainda tem futebol hoje, tem futebol no fim de semana. Eu não sou muito conectado em carnaval e tal, então vai estar para assistir futebol e a gente trazer todos os comentários na segunda-feira. Até lá, gente. Obrigado. Um abraço. Nacional Kid!
Com a máscara do César aí de carnaval, a gente vai encerrando aqui, então, os amigos da bola. A gente vai ter a próxima live, conforme eu falei, na segunda-feira, às 14 horas. Você sintoniza aqui com a gente e vai curtir o carnaval junto com a gente. Um abraço, bom término de semana. Para quem a gente não se encontrar no canal, bom carnaval, um abraço e até lá. Muito obrigado. Inscreva-se no canal, deixe seu gostei e compartilhe o vídeo.